Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB e hoje nós iremos continuar o nosso estudo dentro da geometria plana. Hoje vamos falar sobre as circunferências abdominais largas. Circunferência abdominal larga. Hoje nós vamos estudar as bolas. Circunferências. É esse o assunto de hoje. A gente vai ter aqui plano, a circunferência, o raio, o círculo, a corda, as ideias iniciais. Vamos falar um pouquinho sobre os graus e os radianos também. Vamos falar sobre o comprimento de uma circunferência, comprimento de um arco e as circunferências relativas. Esses são todos os assuntos que eu vou tentar falar hoje nesse vídeo e talvez a gente entre um pouquinho nos pontos notáveis dentro dos triângulos tal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Já vou abrir aqui o Paint, que vai ser necessário. Vamos começar a brincadeira. Então imagine um ponto. Eu tenho aqui um ponto. Vamos lá. Se todas essas partes aqui que eu tô puxando desse ponto aqui, ó, forem... Nossa, que negócio feio da porra. Que coisa horrorosa! Equidistantes. Vou até apagar esse desenho que ficou uma bosta. Assim fica mais bonitinho. Nossa, ficou muito... Você tem um ponto aqui e nele tiver distâncias iguais, as distâncias iguais aqui a gente vai ter uma circunferência. A ideia é que se existe um ponto, a distância de todos esses lados desse ponto são iguais, nós temos a ideia de circunferência. Tecnicamente, podemos dizer que a circunferência é o lugar geométrico dos pontos no plano equidistantes a um ponto dado. Ou seja, trocando por miúdos o que eu acabei de falar. Tá aqui o ponto e tá aqui a circunferência. Então a circunferência ela vai ser essa parte aqui maiorzinha. E ela vai gerar vários pontos que são o que nós chamamos de equidistantes, que tem uma distância igual. A ideia do círculo seria essa, da circunferência. Podemos dizer que a circunferência são as bordas? Basicamente essa seria a ideia. E a área disso daí tudo é o que nós chamamos de círculo, ou bochechas do nhonho. E quais são os elementos da circunferência? Vou mostrar para vocês agora quais são. Dos mais importantes até os mais ou menos. Tem que é o centro. Aqui a gente tem um círculo. Daqui para cá nós vamos ter um negócio chamado raio, que é essa distância, a medição do centro até a circunferência aqui. A borda, vamos dizer que é do centro à borda, nós temos um raio. Quando esse raio atravessa de uma ponta a outra no meio, ele já não tem mais o nome de raio, ele tem o nome de diâmetro. Ah, rapaz, então só existe esses casos aí certinho, quando eu pego aqui e ligo de um lado para o outro, assim no meio, assim, desse jeito. Nem sempre isso acontece. Existem esses casos aqui, ó, que você não corta no centro. Esse aqui vai ser o caso do que nós chamamos de corda. Vou botar um C aqui. Tentei botar um C aqui, não deu certo. Uma corda, essa parte aqui, ó, é a corda. Parece bem um arco e flecha, essa parte aqui. Essa outra parte aqui, que é essa daqui, ó, nós chamamos de arco. Essa parte aqui é arco e essa parte aqui em cima é chamado de corda. Ou seja, o diâmetro ele é uma espécie de corda, só que é uma corda especial, porque ele divide em dois, um círculo. Como vocês podem ver, nós podemos pegar qualquer área desse círculo aqui, sem precisar pegar o diâmetro. A gente pode querer um arco aqui, que não esteja perto do diâmetro aqui central. E quais são as medidas mais usadas quando nós lidamos com o círculo? Nós usamos os chamados radianos e também os graus. Também existem os grados,
Mas isso não vai ser tão interessante aqui a gente falar sobre eles. Então o mais interessante é a gente falar dos graus, que a gente já conhece, e dos radianos, tá certo? O que nós precisamos falar dos radianos? Quando nós temos aqui o diâmetro, esse diâmetro aqui, ó, nós temos o chamado, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Nossa, que bosta que ficou, velho. Ficou, ó, uma bosta. Nós temos pi radianos. 180 graus. Nós temos que 180 graus é igual a pi radianos. Lembrem-se disso. 180 graus, que é a metade, aí o diâmetro, ele equivale a pi radianos. Então 360 graus é igual a 2π radianos. E o resto, as outras divisões, são frações desses caras. A gente viu um pouquinho de frações nas aulas anteriores. Quanto mais frações tem, menor é o número. A gente vai aumentando, vai parecer que está aumentando o número, mas a gente está diminuindo, tá certo? Que vocês vão ver exemplos de 3π tal, 3π sobre 4, esse tipo de coisa. Aí você vai pensar, está aumentando o número. Na verdade não está aumentando. As frações são pequenas, são menores do que um inteiro, tá certo? Vocês vão ver números assim que vão parecer absurdamente, parece que é grande, mas eles na verdade são muito pequenos. E quanto mais aumentamos, menores eles são. Vamos para um exemplo aqui, rapidinho. Vamos fazer uma regra de 3 básica aqui. Se 180 é igual a π radianos, a gente tem aqui que isso aqui vale π radianos, certo? Regra de 3. Falei um pouquinho sobre a regra de 3. Isso aqui são iguais. Lembre das regras de equações. 180 é igual a π radianos. Então, quanto seria 60 graus? Quanto é que seria 60 graus? No caso, a gente vai ter que usar a regra de 3. Regras de razão e proporção. A gente vai botar 180 está para π radianos. Então, 180 está para π radianos, assim como 60 está para nossa incógnita x, que não sabemos. Aqui a gente tem uma regra de 3. Fazendo a famosa cruzada, multiplicando cruzada, que é a mesma coisa de uma equação, tá certo? Quando nós multiplicamos cruzado, nós estamos fazendo uma equação indiretamente. E o resultado será exatamente π sobre 3. Aí agora você deve pensar, π sobre 3 é maior do que 2π, não? Porque aí tem 3 aí no meio. Então é muito maior do que 2π. Não entra na neura. Não entra na neura. Palma, não priemos cânico. Frações é diferente dos números que a gente usa usualmente. Números maiores não significa que são maiores de verdade. Significa que eles são fracionados em formas menores. O que significa isso aqui, como ele botou aqui, que π sobre 3 ele é o equivalente a 60 graus. Se a gente pegar 60 vezes 3, dá quanto? 180. Esse 60 graus vale 1/3, que é isso que significa isso aqui. Vale 1/3 do valor que a gente botou lá, que era 180, que é π. Vale 1/3 de π, ou 1/3 do diâmetro de 180. Espero ter ajudado vocês a visualizarem essa ideia de como funciona π e os radianos, como é que funciona e como é que você consegue achar, fazendo uma regra de 3 aí simples, que nem eu falei para vocês. Um número está para tal coisa, é aquela regra de razão e proporção. Vamos fazer outra agora. Vamos achar agora a conversão de 45 graus para radianos. Vamos lá, 45 graus em radianos. Como é que ficaria? Seguindo os passos lá, você vai perceber que vai ser, o resultado será π sobre 4.
Aí agora você deve pensar, puta mano, deu maior, como é que pode? 45 graus é menor do que 60 graus. Como é que deu pi sobre 4, caralho? Que porra é essa? Que os números estão aumentando e tá diminuindo a porra da conta? É o mesmo caso que eu falei para vocês. Multiplica 45 por 4 para você ver. 45 vezes 4 vai dar 180. Então significa que 45 graus é o equivalente a 1/4 de π, que é o 180. O negócio é simples. Na verdade, ele é bem simples. É só o nome que assusta mesmo. E como é que eu acho agora o comprimento de uma circunferência? Lembra-se, quando a gente tem um quadrado, por exemplo, tem aqui, ó, quadrado, aí a gente quer achar o comprimento de uma parte. Mas assim é fácil, no quadrado é fácil. Mas e agora, e na porra de um círculo, que é uma desgraça no círculo aqui? Qual é o comprimento aqui dessa porra? Ih, rapaz. A gente vai fazer parte por parte aqui e tal, já que não tem lados nessa porra. É para isso que existem os matemáticos. Os matemáticos destrincharam, desenrolaram a bola e integralizaram ela para chegar nessa ideia aqui, ó. 2π. 2πr é o cálculo da circunferência. Se você quiser calcular uma circunferência de um círculo, você precisa fazer 2 vezes π vezes esse r, que é o raio. Lembrando que o raio é o que? O raio não é diâmetro, tá certo? O raio é daqui para cá só. Aqui é o raio. 2 vezes π vezes o raio, a gente acha a circunferência. Porque se você olhar, eles são o que? É a mesma coisa. Lembre-se da definição da circunferência. São pontos que que a distância é igual. Se a distância é igual, qualquer raio que a gente pega aqui é a mesma coisa para todos os lados. Então essa é a ideia do cálculo. Agora vamos avançar no assunto. Continuando nosso conteúdo, devemos ficar atentos a uma diferença. Existe uma diferença entre abertura de ângulo e comprimento de um arco, tá certo? Vamos exemplificar aqui. Aqui a gente tem um ângulo, ok. Essa parte aqui, ó, que eu estou apontando aqui, vou até marcar com X aqui. Essa parte aqui é o ângulo, ok? Esse ângulo aqui, como a gente falou nas primeiras aulas, é igual. Isso daqui foi coisa das primeiras aulas que a gente fez. O ângulo é igual entre A e esse B. Eu fiz até a nomenclatura lá. Só que comprimento de arco ele é diferente. Porque o arco tá onde? Vocês vão ver o arco aqui, ó. Nessa parte aqui vai estar o arco. Aí seria loucura eu medir um raio aqui. Se eu vou medir um raio aqui, nessa parte aqui, e eu vou medir aqui essa parte aqui, que eu vou chamar de C, quer dizer, vou chamar de D. E eu vou dizer que é a mesma coisa, sendo que aqui está visível que não é a mesma coisa. Entre C e D não é a mesma coisa. Não vai dar! Então essa é a diferença. O comprimento do arco não é a mesma coisa da abertura do ângulo. Se for a abertura do ângulo, são iguais. Agora, se fosse o comprimento do arco, tem essa diferença aqui. E agora lascou. E como é que eu faço esse cálculo aí? Como eu posso fazer o cálculo do comprimento do arco? L. Aqui eu vou botar o A do ângulo vezes o raio. O comprimento do arco ele vai ser o ângulo vezes o raio. No caso em que eu tenho uma abertura em que esse ângulo aqui vale 6π sobre 6 radianos e um raio aqui de 18 metros, a gente seguindo a fórmula lá, a gente vai ter que vai ser o comprimento do arco, ele vai ser o ângulo, que é π sobre 6 vezes 18 metros. Vai ser esse o cálculo. Π sobre 6 vezes 18. Aí teremos o comprimento do arco.
Ih, rapaz, essa conta é difícil demais. Como é que eu vou saber fazer esse π sobre 6? É aqui, vezes 18 aqui e tal. Isso aqui tá fácil demais, mano. Quanto é que é 6 vezes 3? 6 vezes 3 vai dar 18. Ou seja, entre 6 e 18 existe um fator em comum, que é o 3. Então o resultado aqui vai dar, bota o fator comum, que é 3. 3 π metros. E por hoje é só. Faltou a ideia do plano. Vamos falar sobre o plano antes da gente ir embora. O que nós podemos falar sobre o plano? O plano, ele pode ser, na verdade ele é, né, um conjunto que estarão dispostos lado a lado e que não pode haver nenhuma curva, além de serem infinitas. Ou seja, é uma ideia abstrata. Uma ideia abstrata de algo que é infinito, que a gente define genericamente como algo que não existe, mas existe. Vamos dizer assim, é algo louco. Existe o plano e existem as definições dos planos. Eu vou colocar aqui algumas definições de planos. O desenho ficou uma desgraça, mas dá para entender. Existe um jeito, que é esse daqui, que é o primeiro jeito. Definindo um plano através de uma reta e um ponto. E aí a gente vai ter o primeiro caso, que é a definição de um plano por 3 pontos não colineares, que esses daí são os 3 pontos. Então a gente consegue definir um plano com 3 pontos não colineares. A gente consegue definir um plano através de pontos e retas, um ponto e uma reta, mais um ponto que está fora dessa reta. Também conseguimos definir um plano traçando uma reta entre 2 pontos e um ponto que está fora dela, é outro jeito. E o terceiro, que é fazendo 3 pontos aqui e 2 retas concorrentes. Essas são as 4 formas de definir um plano. 3 pontos não colineares. 2, um ponto fora e uma reta. 3, retas concorrentes e 3 pontos. E retas paralelas com 3 pontinhos. E eu acho que vocês perceberam que em todos os casos são 3 pontos. Isso não é tão importante assim, mas como eu disse que eu botei ali, é bom vocês saberem sobre um pouquinho dessa ideia de planos. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aí, que a gente vai entrar um pouquinho mais em outros assuntos, tá certo? Aqui a gente já fechou a maioria dos assuntos. No próximo a gente vai falar sobre circunferências relativas, que é um assunto muito grande. Por isso que eu não vou botar nesse vídeo, porque esse vídeo já está extremamente grande e ia demorar muito mais. Então no próximo vídeo a gente vai falar muito sobre as circunferências relativas, como é que a gente consegue colocar triângulos dentro de uma bola. É basicamente essa a ideia. E é isso. Até a próxima, galera. Valeu.